ela pode tirar um pedaço do cabelo e fazer o próprio teste de mecha em casa? Eu não aconselho. Eu acho que a galera Mas, eu vi isso, tá, gente? Eu tô perguntando porque eu vi isso. Uma pessoa postou lá no grupo do Facebook que ela tirou um pedaço do cabelo e fez o teste de mecha em casa pra mandar a fotografia pra cabeleireira dela. Né? Coitada da cabeleireira dela. Não faz sentido, né? Quando você tem uma dor de garganta ou quando você tem uma pedra na vesícula, você vai aonde, Bia? Na dor de garganta eu vou num otorrino. E se eu tenho pedra na vesícula, eu vou num gastro. Você vai num médico. Isso. Você vai num cara que sabe. Especializado no assunto. Então, é a mesma coisa. Ninguém se faz cirurgia em casa. Né? Você consegue tirar uma pedra do seu rim em casa? Não. Né? Você consegue saber qual que é, o que tá rolando com a tua garganta? Tudo bem, você tem as desconfianças. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ok. A gente se automedica várias vezes, Sim. né? Mas e tá tudo bem automedicar, no caso do cabelo. Porque tem muita gente que faz em casa, né? Sim, pode fazer o tratamento em casa. No nosso caso não tem tanto esse problema como tem na parte medicinal, da medicina mesmo. Mas quando você vai fazer um procedimento, uma cirurgia, você vai automedicar? Não vai, você não vai se fazer uma cirurgia. É a mesma coisa com o cabelo. Então a pessoa que se faz em casa, mas sempre deu certo e tal. Tudo bem, sempre dá certo, até que não dá mais. Então essa pessoa precisa procurar um profissional. Né? E eu sei que tem algumas pessoas que nos acompanham que não são profissionais, mas a questão é essa. E quando você pegar uma cliente sua que faz coisa em casa, tenta mostrar isso pra ela. Fala, você faz cirurgia em casa? Você, sei lá, você faz obturação no seu dente em casa? Então por que raios você vai fazer o teu cabelo em casa? Quando você vai construir a tua casa, você constrói você com a sua própria mão sem ter o aval de um arquiteto ou de um engenheiro. A casa vai cair na sua cabeça. E para a casa não cair na sua cabeça, você precisa de um profissional do seu lado. E é aí que entra nós os coloristas profissionais. Né? Então eu acho que fazer teste de mecha em casa, Deus me livre. Coitado do profissional cabeleireiro, do profissional colorista que vai pegar essa pessoa depois, né? É uma pena. E isso é uma das coisas que eu luto muito, que é para valorização do profissional cabeleireiro, do profissional colorista, né? E o que acontece é que muitas vezes essa pessoa está muito decepcionada também com o profissional, né? A gente tem muitos profissionais que dizem-se profissionais de cor, de colorimetria, de coloristas, e que na realidade são amadores, né? Existe um abismo gigante entre um amador e um profissional, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, no futebol, você pega um jogador amador e um jogador profissional, é um abismo de diferença entre um e outro. E o que a gente vê é muito profissional amador, né? Muito cabeleireiro, colorista amador se intitulando profissional. E tá tudo bem, cada um precisa ganhar o pão de cada dia, mas a gente precisa entender as nossas limitações. Então, se você não consegue entregar um loiro claríssimo, qualquer que seja o caso da sua cliente, você ainda não chegou no nível de um de um profissional mesmo. Se você tem dificuldade para fazer um teste de mechas dar positivo, e não só pelo teste de mechas, não enganando, né? Sendo Sim. honesto e sendo íntegro naquilo, você ainda não é um pró. Né? Tem muito profissional famoso que ainda não chegou no nível de um faixa marrom ou de um faixa preta, por exemplo. E quando a gente fala em profissional colorista, né? Principalmente porque esses que são muito famosos, a gente vê só o que dá certo, né? A gente não vê o que não dá certo. Na verdade, os mais famosos, eles usam 2 ou 3 coisas. A gente falou, eu acho que em outro papo de colorista, a questão de saber só o refrão, né? E esses caras fazem o refrão perfeito. Só que a hora que vai cantar a música toda, é por isso que eles recusam muita cliente, é por isso que existe existe toda uma redoma e tal, e é por isso que eles fazem aquele estilo, né? Muitos não conseguem. Tem alguns extremamente bons. Não estou falando que todo mundo que é famoso é ruim, muito pelo contrário. Se o cara tá lá, o cara chegou num ponto por causa do seu mérito. Mas eu estou dizendo que quando você pega o âmbito geral da ciência do cabelo, tem muita gente
que não é nem faixa marrom, quiçá faixa preta em profissional colorista. Né? São profissionais, mas ainda tem uma certa dificuldade, uma certa deficiência em alguns pontos. E a verdade é que mesmo os faixa pretas, eles ainda não terminaram a sua evolução. Eu não terminei a minha. Acredito que qualquer pessoa que chega e fala eu sei tudo sobre determinado assunto está sendo muito soberbo, né? Não está reconhecendo que na verdade ele tem muito que aprender ainda, né? Aliás, o cara que chega e fala que sabe tudo sobre determinado assunto, você pode explorar que ele vai ser uma pessoa, não vai estar nem entre os 20% que mais sabe. Né? Verdade. Porque quem está no topo continua achando que tem que aprender mais.